um segundo aqui para a gente poder acolher a partir de agora o telespectador da TV Arapuã, que está nos acompanhando a partir de agora. Programa de hoje, Rede Verdade, excepcionalmente sendo transmitido aqui dos estúdios da Arapuã FM, aqui o prefeito Bruno Cunha Lima, nosso entrevistado. Eu estou aqui com Clilson Júnior e com Gutenberg Cardoso, e a gente segue aqui no Arapuã Verdade, também com transmissão pelo Rede Verdade, pela TV Arapuã. Pode prosseguir. Então é isso, eu acho que esse debate, Clilson, ele não é um debate sanitário. Se ele fosse um debate sanitário, vamos partir para a vida prática. A Assembleia aprovou a lei dia 4 de outubro. O governo do estado veio sancionar e regulamentar agora na primeira semana de dezembro. Significa que passaram 60 dias. Passaram-se 60 dias para que essa medida fosse regulamentada e cobrada na Paraíba. Se é realmente tão urgente, se é realmente tão necessário, dava para esperar 60 dias para a solução disso, para iniciar a cobrança disso? Mas então, aí de forma objetiva, para além do discurso, o que é que o senhor vai fazer? Não, veja só, o direito no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que deve haver uma prevalência, deve prevalecer a regra mais rígida. Então aqui não é o meu entendimento, o entendimento de Bruno, o entendimento de João, é um entendimento que está sendo consolidado. Se, porventura, essa for a decisão de se cobrar, eu quero saber quem é que vai colocar o guiso no gato, quem é que vai colocar a carapuça para ir para a porta do comércio de Campina dizer que o cidadão passou um ano sem conseguir trabalhar por conta desses decretos fechando as portas, para saber se aqui na rádio, né, dizer, porventura, Luiz Torres um dia esqueceu o cartão, vai dizer, não, você não vai entrar para apresentar o programa porque você esqueceu o seu cartão, você não consegue comprovar que foi vacinado. Então, ou a gente racionaliza, Luiz Torres, e fala de forma muito franca com o cidadão que essa não é uma discussão sanitária. Nunca foi cartão, passaporte de vacina, nunca foi uma discussão de saúde. É uma discussão política partidária. Não é uma discussão de saúde. Mas e de voto? Não, isso não tira, não é voto? Não, depende. Tem aqueles que defendem intransigentemente a cobrança e tem aqueles que defendem intransigentemente a não cobrança. O cidadão que chegar e voltar para casa, se ele puder não votar em quem criou isso, ele vai ficar a pé da vida. Mas aquele que assistiu à cobrança e que é defensor, vai, por exemplo, pode adorar. Então, aqui, o que eu estou dizendo, Gutenberg, é que infelizmente essa não é uma discussão técnica. Nunca foi. O senhor acha que se fosse técnica, exigiria no transporte coletivo, no supermercado, no shopping? Em todo lugar, meu irmão, porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Por que cobrar? Eu disse isso. Eu dei uma entrevista aqui, por telefone. Porque quando, naquela edição dos decretos, o Estado cobrava, por exemplo, passaporte de vacinação para os estádios de futebol. Logo que estavam retornando os jogos de futebol. Por que cobrar para o estádio de futebol aqui, por exemplo, para o Almedão ou para o Amigão em Campina, que tem capacidade para mais de 20 mil pessoas? Você colocar 2.000, 3.000 pessoas num lugar que cabem 20, todo mundo espalhado. E por que não cobra no shopping? E por que não cobra no hospital público? No trauma, para entrar no trauma aqui é cobrado o passaporte de vacinação, só recebe o paciente se ele tiver com passaporte de vacinação. É isso, meu irmão. Sinceramente, esse debate não é um debate técnico, não é um debate racional. Mais uma vez, se fosse, não teria esperado 60 dias. Se fosse algo realmente tão urgente, não teria esperado 60 dias para ser regulamentado. O senhor, na última vez que esteve aqui com a gente por telefone, o senhor falou num programa revolucionário chamado Saúde de Verdade. Que pé está esse projeto para o povo de Campina Grande tomar conhecimento? Nós iniciamos o cadastramento, né? Na última semana, na última quinta-feira, fizemos o lançamento oficial do programa Saúde de Verdade, que ele está contido em 3 grandes pilares. Ele se resume em 3 grandes pilares. Eu vou ser bem rápido para quem está em casa, de toda a Paraíba. Eu fiz questão aqui, inclusive, de tirar do bolso a minha cópia do cartão. Esse é o cartão? Quem estiver em casa acompanhando pela televisão, esse aqui é o cartão do programa Saúde de Verdade, que todo cidadão de Campina Grande está tendo acesso a partir de hoje. O que é que dá direito a esse cartão?
O Programa Saúde de Verdade tem 3 pilares. O primeiro pilar é infraestrutura. Estrutura física. Por exemplo, levar posto de saúde para onde não tem. Grande Campina, Alto da Serra, Palmeira Imperial. A cidade cresceu muito nos últimos anos. Não, Galante tem posto de saúde. A cidade cresceu muito nos últimos anos, mas as estruturas públicas não necessariamente conseguiram acompanhar. Então, levar posto para onde não tem. Outro ponto, recuperar o que existe e, por alguma razão, enfrentam uma dificuldade estrutural, né? Porque foi construído há muito tempo, nunca foi reformado, alguma coisa desse tipo. E tem uma outra experiência que diversos locais, a exemplo, do bairro das Cidades, da Catingueira, ali ambas na zona sul da cidade, tem postos que são alugados, mas não tem a menor condição de funcionar. Questão de salubridade. Então, o que é que nós estamos fazendo? Priorizando no bairro das Cidades, por exemplo, quem conhece, quem está me ouvindo, seja de lá, logo um pouco mais à frente, na invasão do Pedro Gondim, tem duas áreas muito grandes. Nós estamos pegando uma daquelas áreas para ser uma grande praça e construir um posto de saúde com 2 equipes para atender toda a população do bairro das Cidades. Então, infraestrutura, levar posto para onde não tem e recuperar o que tem e está com uma situação complicada. Segundo ponto, excelência de atendimento. Em fevereiro, nós convocamos 169 médicos e dentistas para a saúde. E agora, fizemos um concurso nesse final de semana para quase 1.000 vagas e praticamente metade disso era na área de saúde para colocar médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta nos nossos postos para atender a população. E além disso, por exemplo, Campinas será, Luiz, a primeira cidade, eu tenho um orgulho danado de dizer isso, Campinas será a primeira cidade do estado da Paraíba a ter uma usina de energia fotovoltaica, uma usina de energia solar para produzir energia para os nossos órgãos. Eu vou colocar, já iniciamos, inclusive, através dos berçários da educação, a instalação de ar-condicionado em todos os postos de saúde. Entrou da recepção, aqui não está agradável, pingo de 1h40 da tarde em João Pessoa, lá fora está um calor enorme, aqui está imensamente agradável. Então, por que o cidadão que depende de um posto de saúde, que depende da saúde do poder público, tem que passar calor, tem que passar aperreio? Então, são esses detalhes e, claro, através desse atendimento de excelência, um outro ponto é a entrega do medicamento em casa. Quem faz uso de medicamento de uso contínuo vai receber esse remédio em casa. E o terceiro ponto, que é o coração do programa Saúde de Verdade, e eu quero dizer que todas essas conquistas aqui só serão possíveis se a gente se cadastrar. O primeiro passo, o mais importante, é se cadastrar. Nessa semana nós estamos no Distrito 2 de Saúde, cadastrando todos os nossos usuários em todos os postos do Distrito 2 e vamos percorrer todos os postos da cidade, porque o terceiro eixo do programa Saúde de Verdade é o uso da tecnologia. Olha, hoje nós estamos cadastrando na UBS Malvinas 5, na unidade de saúde Adalberto César, no Pedregal, na unidade Hidemburgo Nunes de Figueiredo, em Bodocongó, na unidade Adriana Bezerra, em Santa Rosa, na unidade Eduardo Ramos, no Centenário, na unidade Jardim 40, no Velame, e no Centro de Saúde da Bela Vista. Fazendo esse cadastramento, esse terceiro eixo é o uso da tecnologia. Campina Grande assumiu agora, recentemente, o primeiro lugar no registro de patentes de novas invenções no Brasil. Isso para a gente é um orgulho muito grande. Significa dizer que Campina, ela cria tecnologia, ela cria solução a partir de tecnologia, as nossas universidades. E essa tecnologia, Luiz, que é criada na cidade, ela precisa ser revertida para as pessoas. Portanto, com o cartão Saúde de Verdade, o cidadão saiu da consulta com o médico no posto de saúde, o médico encaminhou ela para uma consulta com um especialista ou para a realização de um exame, saiu de lá, ela tem 2 opções. Ou baixar o aplicativo do Saúde de Verdade Campina, tanto na loja da Apple quanto na Play Store. Você entra lá, baixa, você requisita a marcação da sua consulta, mas tem gente que não tem habilidade com celular, com aplicativo, pega o telefone, vai ligar no 0800, fazer na central de teleatendimento a marcação da sua consulta, a marcação do seu exame, sabendo dia e hora que vai ser atendido sem precisar passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, sai do posto, vai na Secretaria de Saúde, enfrenta uma fila, leva um chá de cadeira, acabou a ficha, tem que voltar no outro dia, aí volta no outro dia, não conseguiu chegar na hora, passa até que desiste e já faz 2 anos que não faz o exame.
Então, o uso da tecnologia, a garantia do atendimento médico, a entrega do medicamento em casa e a recuperação e construção de novos postos, isso vai mudar a relação do cidadão de Campina com a estrutura de saúde pública. Sabe por quê, Clício? Porque quase 70% dos problemas de saúde, se não forem resolvidos, eles são em muito diminuídos desde a atenção básica. Então, o maior investimento que a gente pode fazer nesse momento, Romero cumpriu um desafio de qualificar a atenção hospitalar. E está aí o Hospital Municipal Pedro I, dando exemplo disso. É o hospital que mais salva vidas no combate à pandemia no estado da Paraíba. E o meu desafio agora é a atenção básica de saúde, o posto Muito de saúde. bem. Estão lhe chamando de negacionista aqui nas redes sociais porque o senhor falou do passaporte. O senhor é contra ou a favor a vacina? Sou totalmente... Olha, minha gente, não tem que... Estão chamando negacionista. Não tem que falar negacionista. Eu sou totalmente a favor. Passaporte com vacina. Meu irmão, eu sou totalmente a favor da vacina. Tomei minha primeira dose, sou hipertenso resistente. Tomo 4 medicamentos para hipertensão desde os 16 anos de idade. Tomei minha primeira dose em maio, dia 26 de maio, coincidentemente no dia do aniversário do meu avô Ivandro. Tomei minha segunda dose em agosto. Estou esperando tomar a terceira. Vou tomar a quarta, a quinta, a sexta. Quantas aparecerem? Está esclarecido, porque então. essa é uma decisão minha. Certo? Essa é uma decisão minha. Não tem debate. Lembre, o meu debate no início do ano, porque nós identificamos tratamento diferente da Secretaria de Saúde na entrega de vacina. Se eu fosse contra a vacina, eu não ia brigar por vacina. Está esclarecido. Então, por falar em... Gutenberg já quer entrar na política, aí deixa eu... Posso introduzir, Gutenberg? Por falar em hipertensão, a pressão arterial da política tem subido aí a partir, naturalmente, de hoje, com a oficialização do lançamento do nome do deputado Pedro Cunha Lima como pré-candidato ao governo do estado. Quem acompanhou um pouquinho da coletiva e do evento lá percebeu a sua, não só a sua presença, mas o seu protagonismo de naturalmente fazer a defesa dessa candidatura e dessa caminhada da oposição nesse sentido. E apesar de jovem, você naturalmente, como liderança que ocupa hoje a prefeitura de João Pessoa, de Campina Grande, porque eu vou perguntar sobre João Pessoa, de Campina, você de certa forma se configura como um pai, apesar de jovem, como um pai desse projeto de candidatura de Pedro Cunha Lima ao governo do estado. Primeiro eu quero lhe perguntar, você tem noção da sua responsabilidade ao conduzir esse debate e essa candidatura de Pedro ao governo do estado? E segundo, por isso que me atrapalhei em relação a João Pessoa, que é que você vislumbra em João Pessoa, já que você cuidaria de Campina e naturalmente também do restante do estado, mas o que é que você vislumbra em João Pessoa para consolidar e fortalecer essa caminhada de Pedro à disputa ao governo? Luiz, entrando na política, natural é bom, até porque empolga, né, falar sobre política. A Paraíba, diferente de outros estados, essa hora em Recife estão falando sobre futebol na rádio. Aqui a gente passa de meio-dia às 2, às 3 de tarde, de noite, falando de política, e é bom. O paraibano é um cidadão politizado, graças a Deus. Mas só para fazer esse ajuste, eu não estou conduzindo. O condutor desse processo é Pedro. Pedro é o candidato. Eu sou... Dentre os aliados... Mas você tem noção da sua responsabilidade? Sim, sem dúvida. A sua empolgação estará proporcionalmente ligada à empolgação da própria candidatura. Era exatamente isso que eu ia dizer agora. Eu tenho a devida noção do peso, não de Bruno, mas do prefeito de Campina Grande. São coisas diferentes. O prefeito de Campina Grande... entrando num debate como esse, reforçando a fileira, que é uma disputa, é uma guerra, vamos reforçar, tem uma simbologia. Assim como, por exemplo, se nós formos falar regionalmente, a presença de Marcos Diogo também traz consigo uma responsabilidade, o prefeito de Guarabira traz consigo uma responsabilidade muito grande para aquela região do Brejo. E naturalmente eu fiz questão de frisar que eu estava lá, estive presente, estarei presente, vou estar na batalha do dia a dia em Campina e onde eu for requisitado, porque eu acredito, Luiz, que é possível se fazer uma política
com respeito. Você me conhece há muitos anos, Clilson também. Eu nunca deixei de ter firmeza nas minhas posições. Você pode até não concordar, mas eu tenho minhas posições. Isso não significa dizer que eu sou duro com as palavras ou que eu sou desrespeitoso. Pelo contrário, no início do ano, pedi uma audiência ao governador, depois de mais de 10 anos sem que o prefeito de Campina fosse recebido no Palácio da Redenção, para mostrar que eu tenho minha posição política, mas quando se fala sobre a administração da cidade, a responsabilidade com quase 500 mil de paraibanos, que fazem a cidade de Campina Grande, tem que deixar as diferenças de lado com respeito. Eu acho que Pedro vai trazer esse ingrediente do respeito a uma política que sempre foi uma política muito ranhida aqui no estado. A inovação é necessária. Eu acabei de passar aqui agora 5 minutos discorrendo sobre o programa Saúde de Verdade. Campina Grande assumiu o primeiro lugar no registro de patentes no INPI. Em terceiro lugar vem João Pessoa com a UFPB. Então a Paraíba, se nós, infelizmente, não recebemos o privilégio de Deus de contar com as chuvas que a região norte, a região centro-oeste do país contam, se a gente não tem aqui condições de ter, por exemplo, um setor do agronegócio muito forte para produzir, se nós não recebemos investimentos como Pernambuco recebeu com o Porto de Suape, com isso, se nós não temos essa condição, Deus nos deu alguma coisa que falta a muita gente, que é a capacidade criativa, a inventividade. Nós precisamos explorar isso, usar essa inovação em favor das pessoas, tornar... Luiz, veja, ao longo de todo o período de pandemia, eu vou falar sobre Campina porque conheço como a palma da minha mão. Campina teve em todos os relatórios, as menores taxas de ocupação de leito de hospital, os menores números de infectados, os menores números de mortes, os maiores números de salvamento de vidas. Ano passado, Campina Grande foi a cidade que mais gerou empregos no Nordeste, superando todas as capitais e cidades muito fortes, como Feira de Santana, como Petrolina, a própria Caruaru. Campina Grande gerou mais de 5 mil empregos na balança positiva no ano passado, e esse ano nós já superamos 6.300 empregos dessa balança, nos tornando mais uma vez uma das cidades que mais geram emprego. Significa dizer o quê? Que nós temos a responsabilidade de entender que o governo, o poder público, ele precisa ser um cooperador, ajudar quem trabalha a trabalhar, ajudar quem gera emprego a gerar emprego, porque lá nós temos 70% da população que depende do comércio e da prestação de serviço. Se o governo atrapalhar, esse povo morre de fome. É isso que nós precisamos fazer com a Paraíba. O sertão do estado tem enormes potencialidades, inclusive turísticas. O Cariri produz a caprino-ovinocultura, o leite e seus derivados, e estimular isso, sabe, Luiz? Para não ver como nós vimos alguns anos atrás, por perseguição política, os queijos produzidos em Itaperuá, pelo nosso saudoso Manelito Vilar, sendo presos os queijos confiscados no Rio de Janeiro por falta de um selo que a Paraíba não quis dar. Sabe, é isso, a gente precisa deixar essa besteira de política, de rame-rame de lado e resolver a vida das pessoas. As pessoas querem solução, o problema já tem de sobra. Efraim Moraes seria um bom vice para Pedro? Eita. Efraim, qual? Efraim? Pai ou filho? Ou filho. Faz ali. Não, Efraim tem. Eu não escondo de ninguém, sempre tive uma excelente relação com Efraim. Agora mesmo eu preciso fazer justiça aqui. Efraim destinou 10 milhões de reais para Campina Grande, para suportar, dar a gente a ajuda, contribuir com o enfrentamento da pandemia lá em Campina. Foram 8 milhões para média e alta complexidade, 2 milhões para atenção básica. E eu preciso fazer esse reconhecimento público como um gesto independente de posição política, porque ele está de um lado e eu estou do outro. Mas, assim como o deputado Hugo Mota também sempre contribuiu, assim como a deputada Edna contribui, porque na hora de arrumar a solução, a gente não tem que procurar qual é a ficha de filiação, não. Tem que bater na porta. Eu disse em janeiro que ia bater na porta de todo mundo. A Edna me ajudou, e é do PSTB. Hugo me ajuda, Efraim me ajudou, Pedro tem sido um aliado importante em tudo isso. Mas, falando politicamente, eu tenho uma relação com Efraim de muito respeito, e não é de hoje, né? Desde lá atrás, sou um reconhecedor dos esforços que ele tem feito no sentido de pavimentar uma candidatura. Eu passei por isso
muito recentemente e sei o quanto o interesse pessoal, a dedicação do candidato soma, contribui, ele tem, sabe, se dedicado nesse sentido, reconheço, nós reconhecemos tudo isso. Mas quanto à composição de chapa, esse vai ser um processo gerido, vai ser um processo articulado por Pedro, que é o nosso pré-candidato a governador. Eu vou repetir o que eu disse lá atrás, quando a ACM Neto deu uma declaração me convidando para o Democratas e para a União Brasil. Eu vou repetir, eu estou muito confortável onde eu estou, no PSD. Agora, se eu puder contribuir com o fortalecimento da chapa, fazendo alguma movimentação ou dialogando com as pessoas com quem eu tenho mais convívio, mais intimidade, até política para falar, eu estou aqui. Efraim é um deles. Se eu puder contribuir para trazer Efraim para essa composição, assim como o PSC, assim como o PL, assim como o PTB, enfim, progressistas. É possível, na sua ótica, a gente percebe 3 frentes de oposição. A esquerda com Lígia, Cartacho, Ricardo, a direita com Nilvan, o PL de Wellington Roberto, e vocês da mais do centro. Dividido por 3, enfraquece. É possível juntar pelo menos 2 dessas tendências em torno de Pedro? Olha, possível naturalmente, é possível. Vocês vão sim. buscar isso? É possível. Eu acabei de dizer, esse vai ser um debate conduzido por Pedro, que é o candidato. Nem eu, nem ninguém pode se arvorar no direito de substituir o pré-candidato nessas atribuições. Agora, o cidadão que está em casa, Gutenberg, a gente orbita aqui dentro do mundo da política, né, do partido, de disputa, de governo, de prefeitura, essa coisa. Mas o cidadão que está em casa, que está nos acompanhando, ou que está no rádio agora ouvindo no carro, que não depende de política, que não tem nada a ver com isso, esses esforços sem medida, às vezes para tentar juntar todo mundo, pessoas que são totalmente diferentes, nem sempre passam uma boa impressão. Sabe, eu acho que é importante até Captei. É importante dar, meu irmão, às pessoas o direito de escolher. Vira um saco de gato, tudo brigando lá dentro. É preciso distinguir. Né? Olha, é preciso dar o direito de escolher. Se tem espaço na cabeça das pessoas para uma candidatura da esquerda, extrema esquerda, como queira, por exemplo, se comenta que em Brasília haverá agora uma federação partidária que vai unir PT, PCdoB, PSB. Então, eles estão lá se juntando nessa federação. Se existe espaço para nós apresentarmos a nossa proposta de Paraíba, com isso tudo que eu falei, de inovação, de entrega de resultado, e nós estamos fazendo isso, defendi duramente a candidatura de Romero, mas aprove a ele escolher que não seria candidato, e eu respeito, naturalmente respeito, tem que ter espaço para as pessoas escolherem essa escolha. O senhor não se uniria ao PT de Ricardo e Cartacho? Clício, deixa eu só despedir aqui do Rede Verdade. A gente está fechando agora na TV Arapuã. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, excepcionalmente hoje dos estúdios aqui da Arapuã. Amanhã tem Rede Verdade pela TV Arapuã, se Deus quiser, e a gente continua aqui com o prefeito Bruno Cunha Lima no Arapuã Verdade. O senhor não se uniria ao PT de Ricardo e Cartacho? Uma campanha para 2022? Olha, eu tive. PT de Lula? Nós estivemos com Cartacho nas eleições de 18. Nós votamos em Lucélio como candidato